Ler transmissão, iniciar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos para a nossa terceira formação da Escola da Fé. Já tem bastante gente por aqui, está quase na hora, né? Então vai dar tempo de você mandar um convite para algum amigo aí, para a gente participar junto desse terceiro dia, né? Ontem nós tratamos dos gestos litúrgicos, hoje nós vamos ver o espaço sagrado, né? O espaço da igreja, né? Os objetos, os paramentos, né? Como que através desses elementos também Deus nos fala, e a gente também quer apresentar o nosso louvor ao Senhor, o nosso louvor a Deus, né? Então, sejam bem-vindos. Vi que os meus sobrinhos já estão por aqui também. Então, vamos lá, né? Já acho que deu o horário. Então, nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos para a nossa terceira formação sobre a liturgia da Santa Missa. Só para a gente ir se localizando, o primeiro dia nós dedicamos a pensar o que é a Santa Missa, o que é a liturgia, quais são os frutos da Santa Missa, quais são os frutos da comunhão, né? Então, começamos entendendo o que é, do que se trata, né? Depois, ontem, na última formação, nós pensamos a respeito dos gestos litúrgicos. Nós somos convidados a rezar na liturgia com todo o nosso ser, com o nosso coração, mas também com o nosso corpo, né? Então, nós vimos o significado de cada gesto, das mãos postas, das mãos levantadas, de uma genuflexão, né, da prostração, né, dos ritos também, de incensação e assim por diante, né? Então, ontem nós nos dedicamos nessa expressão da nossa adoração também, através dos nossos gestos, das posições do nosso corpo. E hoje nós vamos continuar então, né? Deus nos fez corpo e alma e a gente precisa de elementos materiais também que a gente possa ver, tocar, né? Que nos auxilia também na nossa oração, né? Toda a liturgia são os ritos de amor entre Cristo e a Igreja, né? E nesses ritos, a gente para exercer esses ritos, a gente precisa de um local especial, né? A gente prepara um local para vivenciar esses ritos de amor entre Cristo e a Igreja. Nós usamos objetos que são abençoados, outros consagrados a Deus, né? Que são reservados para o culto divino, né? Nós usamos os sacerdotes, os paramentos também. Nós vamos, então, hoje tratar desses temas, né? Sejam, né, os objetos, o espaço sagrado e os paramentos, se der tempo também, as cores litúrgicas, né? Então vamos começar pelo espaço sagrado, vamos começar pela igreja. Então nós sabemos que a igreja, primeiramente, não é primeiramente aquela construção, né? Igreja vem do latim ecclesia, que vem do grego ecclesia, que significa o povo convocado, né? A igreja é esse povo que foi reunido por Cristo, né? Esse povo que o Senhor conquistou com a sua cruz, né? Esse povo que ele congrega. A igreja é o corpo de Cristo, né? Nós, Jesus e a igreja são um só corpo, nós somos o corpo do Senhor, nós somos a igreja é formada por essa comunidade de todos aqueles que foram batizados, que creem em Jesus, que celebram os mesmos sacramentos, que possuem a mesma fé, que estão reunidos em torno dos mesmos pastores, né? Então nós somos esse povo, nós somos a igreja de Jesus.
Agora, né, desde o início, a igreja foi precisando de um espaço particular para prestar o seu culto a Deus, para realizar a sua liturgia, né? De início, as liturgias eram feitas quando a igreja estava nascendo ainda, nem havia liberdade de culto, a igreja se reunia sempre em alguma casa que facilitava ali naquela região, né? E aquela casa onde a igreja se reunia para prestar culto a Deus era chamada de Domus Ecclesiae, ou seja, a casa da igreja, né? Depois, né, quando teve, né, liberdade de cultos cristãos, daí a igreja pôde ter um espaço exclusivo, né? Muitas vezes até o proprietário da casa cedia aquele espaço ali para a igreja mesmo, em definitivo, né? Mas depois, quando o cristianismo teve liberdade de culto, começou também a construir, então, edificações onde a igreja se reunia, né, ou se reuniria, a Domus Ecclesiae, a casa da igreja. Com o tempo, para facilitar, ao invés de falar casa da igreja, que é a igreja que somos nós, as pessoas começaram a resumir e chamar o prédio de igreja. Deu para entender? Então, a igreja é essa comunidade, esse povo convocado por Cristo, reunido por Jesus, né, por quem Jesus deu a sua vida e foi congregada por Jesus ressuscitado, né? Agora, o local em que a igreja se reúne, com o tempo também passou de ser chamado de igreja, né? E, de fato, aquela construção ali, ela é um sinal da igreja, é um símbolo da igreja, né? A igreja é casa de Deus, porque o Senhor habita entre nós, porque cada um de nós é templo do Espírito Santo, né? E ali, né, então ela representa essa casa que é a igreja viva, né? Ela é feita por tijolos, né? E assim também nós somos reunidos na unidade do Espírito Santo para construir esse templo de Deus que somos nós. Então a igreja, ela representa, a igreja física representa a igreja primeira, que é a comunidade dos fiéis, certo? Né? Então, olha, como nós pensamos e vimos nesses dias, né, uma coisa que é própria da liturgia é a beleza. A gente, né, vai à igreja, a gente vai à liturgia, a gente vai à Santa Missa para a gente, né, experimentar um pouco do céu, né? Cada liturgia o céu desce à terra, né? Cada liturgia a gente é convidado a ter aquela experiência daqueles apóstolos mais íntimos de Jesus, os quais Jesus levou lá para o Monte da Transfiguração. E Jesus apareceu, se manifestou de uma forma absolutamente bela, com as vestes totalmente alvas, luminoso, né? E era tudo tão bonito que São Pedro fala: Senhor, é tão bom estar aqui, deixa a gente preparar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, né? Na liturgia, a gente vai para se encontrar com aquilo que é bonito. Esse mundo é marcado pelo pecado, é tão desfigurado, e a gente vai olhar na liturgia para a beleza de Deus, e a gente vai sendo encantado e transformado pela beleza, e depois vai trazer um pouquinho dessa beleza do amor, dessa vida dada, né, do Senhor se entregando, amando até o final. A gente vai trazendo um pouco dessa beleza depois para o meio do mundo, né? Então, a igreja, onde a igreja se reúne, o prédio, também deve, de alguma maneira, nos falar do céu. Também deve ser bonito, deve, né? Claro, existem as situações concretas, mas que tenha assim uma simplicidade nobre, né? Que tenha a limpeza, que tenha a harmonia. Tudo deve nos conduzir ao Senhor, né? Tudo deve nos conduzir a esse encontro com Jesus ressuscitado. Claro, né? Então a própria construção da igreja, a gente tem que fazer o possível para ser algo muito digno, como nós pensávamos também ontem, né? A gente pensar, né, durante a história, quando as pessoas tinham mais fé, tudo de mais bonito era feito para Deus. As músicas, as melhores composições foram feitas para cantar a beleza de Deus, né? As pinturas mais bonitas, né, nas igrejas, as esculturas, né, as imagens, certo? Então, o gesto, tudo deve levar a gente descobrir que
que é belo. A beleza não é um acidente na liturgia, ela constitui, ela está dentro daquilo que é a constituição da liturgia, né? Então a gente tem que ali, não para ver o que a gente vê cada dia, a gente vai ali para ver um pouquinho do céu, né? E depois de ter visto uma gota do céu, a gente volta para cumprir a nossa missão e continuar nesse mundo. Claro, né? Então a igreja, né? A igreja, ela é composta. Só uma coisinha a respeito da beleza, né? Então, um exemplo só. São Francisco. Ele é famoso por esse carisma da pobreza que Deus confiou a ele, né? Mas pouca gente sabe que ele queria que seus frades, nas igrejas, usassem os cálices mais bonitos, as âmpulas mais nobres e os paramentos melhores, né? É interessante, né? Pessoalmente é pobreza, mas para Deus eu quero o que for mais bonito. É Ele o centro da minha vida, né? São João Maria Vianney, o cura de Ars, se dizia que, até coloquei a demonstrar aqui para vocês uns slides, né? Se dizia que em Ars não havia nenhum padre que vivia uma pobreza maior do que ele. Há 10 ou 11 anos atrás eu tive a graça de ir em Ars, né? Essas fotos, que a qualidade não estão muito boas, foram tiradas por mim. A casa de São João Maria Vianney, a cozinha, o quarto, né? Então absolutamente pobre, paupérrimo, né? Ele passava os dias com uma batata, né? Era o que ele comia, né? Mas, ao mesmo tempo que dizia que em toda a diocese, né, em Lyon, não havia nenhum padre que vivesse uma pobreza maior do que a dele, também se dizia que nenhuma paróquia da diocese se tinha uma casula mais bonita do que a que ele tinha, né? Embora ele esteja bem desgastado, mas tem uma foto aí que eu tirei dessa casula, porque essa é consciência, né? Ali eu preciso ver um sinalzinho do céu. Essa é a igreja, o jeito que está a igreja atual lá em Ars, né? E daí essa foto aí na sacristia da igreja, que nós estávamos em 3 padres aqui da diocese, e daí na hora que eu disse para o sacristão que nós estávamos vindo do Brasil, ele falou, então eu vou dar o cálice que São João Maria Vianney pessoalmente mandou fazer, eu vou dar para vocês celebrarem a Santa Missa, né? Então esse cálice tem inclusive alguma foto, alguns livros, algumas biografias do cura d'Ars, tem a foto desse cálice, né? É isso, para Deus, aquilo que é mais bonito. A liturgia, deixa eu voltar aqui, a liturgia deve nos conduzir, né, a essa beleza que a gente precisa e procura. Então, toda a igreja, né, da mesma maneira, olha, que o Senhor quis que na sua igreja houvesse os fiéis leigos e houvesse os pastores, foi assim que o Senhor fez, né? Assim também, como a igreja física representa a igreja viva, né? Assim também toda a igreja ela tem 2 partes. Uma parte que se chama presbitério. O que é o presbitério? Normalmente as pessoas chamam o presbitério de altar, né? Altar é o local sobre o qual acontece ali o sacrifício da Santa Missa, né? Mas onde está o altar, onde fica o sacerdote, onde ficam os acólitos, todo aquele espaço é chamado de presbitério. Claro, deixa eu colocar novamente aqui um slide, né? Então, essa parte da igreja em que fica o altar aqui, né? Agora, esse espaço todo é chamado de presbitério. Depois, a outra parte da igreja, que naturalmente é a maior parte da igreja, é onde fica, né, a assembleia, os fiéis, né, leigos, né, que é essa parte aqui, que é chamada de nave. Então, toda a igreja ela tem a nave e tem o presbitério, né? É interessante, né, o corpo da igreja ser chamado de nave, né? Eu acho bem curioso isso, eu acho muito significativo. Por quê? Porque a igreja é a barca de Pedro.
Não é? Lembra que Jesus entra na barca de Pedro e ali faz a pesca milagrosa? A igreja de Jesus é a barca de Pedro. Nós estamos nessa barca. Jesus ele está na frente ali e ele vai conduzindo a sua igreja. E a gente sabe que essa barca, né, essa nave, né, ela pode enfrentar tempestade, o que for, mas o Senhor está na frente. E essa barca não vai afundar, né, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Claro, né? Então, o espaço da igreja. Então, tem duas partes, o presbitério e a nave, certo? Depois, qual que vamos dizer assim, um objeto, né? Qual que é a parte mais importante? Vamos tirar o sacrário por enquanto, mas qual que é a parte mais importante da igreja? Tirando naturalmente o sacrário, a parte mais importante é o altar, né, que se localiza no presbitério. Né? Aqui a gente tem um altar antigo aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, é um altar de madeira, né, que estava na igreja antes do altar de pedra atual. Né? Por que o altar é a parte mais importante da igreja? Então, primeiro, o presbitério deve ficar elevado, alguns degraus elevados. E no presbitério, o altar. O altar ele deve ser, a princípio, feito de pedra. Né? Quando não é possível, se faz de outro material. Mas, a princípio, feito de pedra e ele deve ser fixo. Né? Então, olha, ali é o local do sacrifício. Nós vemos desde o Antigo Testamento os patriarcas subindo a montanha para oferecer sacrifícios a Deus, não é? E todos aqueles sacrifícios não eram suficientes, eles só preparavam um grande sacrifício. Um dia, né, o que a gente oferecia a Deus? Ele deu tudo para a gente e a ofensa foi tão grande, o que a gente ofereceria a Deus? Então um dia Deus mesmo preparou para nós o que a gente ofereceria para Ele. Ele se fez homem. E ele se ofereceu por nós no altar da cruz, no Calvário. Ele subiu, né, como Abraão, né, acompanhou Isaac. Isaac subiu o Monte Moriá e Abraão ia oferecer o sacrifício do seu filho na hora H. Deus não permitiu, pois agora aquilo que Deus não teve coragem de pedir a Abraão, ele mesmo fez por nós. Ele manda o seu filho e o seu filho vai subir o Monte Calvário carregando a cruz. E no alto do Calvário, ele vai realizar o sacrifício perfeito e eterno para a nossa salvação. Né? No local elevado, no Monte Calvário, ali a cruz do Senhor. Pois o altar é o Calvário. Né? Ali é altar, ali é o lugar alto, onde o céu e a terra se encontram. Né? O altar, ele representa Cristo. Jesus é o sacerdote, Jesus é a vítima e Jesus é o altar. Quem oferece o sacrifício é Cristo. O sacrifício oferecido é Cristo. O local, o altar em que Jesus oferece é o corpo dele. Claro, né? O altar representa Cristo. Jesus não é a pedra angular, a pedra que os pedreiros rejeitaram e que se tornou a pedra principal que sustenta a igreja, o universo, a nossa fé, pois o altar representa Cristo. Por isso ele normalmente, né, ele é feito de pedra, porque é o altar que sustenta a igreja. É o altar, é o sacrifício de Cristo que sustenta a nossa vida. É o sacrifício de Cristo que sustenta o universo. Claro, altar, o local alto, onde o céu e a terra se encontram, onde Jesus vai atualizar todo o mistério da cruz. O altar, um altar que é consagrado, que é dedicado, né, ele tem 5 cruzes marcadas sobre ele. O altar, ele é ungido com óleo do crisma, né, na cerimônia. Na verdade, a igreja toda na cerimônia da dedicação ela é ungida com óleo do crisma. O altar, então, é derramado o óleo do crisma, porque aquele local, a igreja, o óleo do crisma, né, é um símbolo, né, e é um sacramental do Espírito Santo. A igreja, esse prédio onde a igreja vai se reunir, ela tem que estar toda ungida, as paredes ungida com óleo. O altar, então, o óleo é derramado, porque o Espírito Santo consagra aquele lugar ali. Ali a gente vai
né, e de alguma maneira atualiza o mistério de Pentecostes na nossa vida. Então o altar é ungido com óleo, como Jesus foi ungido com o Espírito Santo, o altar é ungido com óleo. O altar tem cinco cruzes, porque ele representa Cristo que, mesmo ressuscitado, ele conservou as suas marcas, as marcas do seu amor, né? Sobre o altar, é previsto que haja ao menos, pode ser mais, né, mas que haja ao menos uma toalha branca, né? Às vezes as pessoas, em alguns lugares as pessoas se confundem, colocam uma toalha de acordo com a cor litúrgica. Não, a toalha do altar é sempre branca, né? Antigamente era prescrito que ela fosse feita de linho, né? Por que feita de linho? O corpo do Senhor não foi revestido no linho, né? Então, para representar que o altar é o símbolo de Cristo, então o altar também é revestido de linho. Hoje não é prescrito, não é obrigatório que o tecido seja de linho, mas que deve haver sobre o altar ao menos uma toalha branca, né? Sobre o altar, ou próximo ao altar, deve ter um crucifixo, né? Ali, né, sobre o Monte Calvário, não estava a cruz de Jesus. Então, nesse local em que Jesus vai renovar sua entrega, deve haver sobre ele, o missal prescreve que sobre ele ou próximo a ele deve haver um crucifixo. Está na Instrução Geral do Missal, se alguém quiser anotar, número 308. Né? Para quê? Para que tanto o sacerdote quanto a assembleia tenham o tempo todo diante dos seus olhos o que está acontecendo. A gente esquece muito fácil, o homem é um ser que se esquece, né? Então, a gente, enquanto o padre celebra a missa, ele tem diante dos olhos a cruz do Senhor, é isso que ele está fazendo ali, né? E a assembleia também, né? Não é o padre o mais importante ali, é o Senhor, né? Às vezes a gente pensa que a liturgia é algo que a gente vai fazer para Deus. Não, é algo que Cristo oferece por nós, e a gente toma parte na obra de Deus, é obra de Cristo, e a gente é chamado a tomar parte naquilo que é obra do Senhor. Então, o altar é revestido com uma toalha branca, sempre branca, e sobre o altar, ou próximo ao altar, um crucifixo, né, como a cruz ali sobre o Monte Calvário. Também é prescrito que sobre o altar, ou próximo ao altar, ao lado do altar, haja velas, né, que podem ser 2, 4 ou 6 velas, certo? A gente vê na Instrução Geral do Missal, número 307. Pessoal, as coisas que eu vou fazer referência aqui, que são de normas, eu sempre vou estar citando, né, a Instrução Geral do Missal romano, né, ou o documento Redemptionis Sacramentum, ou a Constituição do Concílio Vaticano II, do Sacrosanto Concílio, ou seja, eu sempre vou estar me referindo àquilo que, como a liturgia é o tesouro da igreja, a igreja cuida muito bem, né? Aquilo que a igreja oficialmente indica ou normatiza a respeito da liturgia. Então, olha, sobre o altar a cruz, sobre o altar 2, 4 ou 6 velas que podem também estar ao lado do altar, porque é ali que a gente tem luz. Porque depois a gente vai falar um pouco melhor sobre a vela, mas só para a gente saber. Claro, né? Hoje não é muito comum, mas é possível também se colocar na frente do altar aquilo que se chama frontal. Tá vendo aqui esse altar onde eu celebrava a missa no início da quarentena, né? Então, tá vendo esse tecido dourado, né, na frente do altar, né? Sobre o altar, sempre uma toalha branca. Agora, pode-se, não é nenhuma prescrição, né, não é nem muito comum, né? Hoje a gente pode colocar na frente do altar o frontal, que esse sim varia de acordo com a cor litúrgica, né? Então, ele representa Jesus ressuscitado, glorioso. Ali está o Senhor, né, envolto no linho, né, morto, e o Senhor na sua glória, o Senhor ressuscitado.
né? Deu para entender? Né? E é interessante na missa da Quinta-feira Santa, sobretudo quando se usa o frontal, é muito forte o gesto. Na hora que termina, está no final da ação da missa da Quinta-feira Santa, quando a gente pensa que Jesus, depois de instituir a Eucaristia, Jesus foi, né, foi rezar e suou sangue, começou todo o mistério da paixão. Então a celebração termina com o sacerdote tirando as vestes do altar. Como Jesus vai ser despido, vai ficar nu, então se tira o frontal do altar, a veste gloriosa, se tira a toalha do altar e fica ali o altar nu, com as suas cinco marcas ali, com as suas 5 cruzes sobre ele. Né? Bom, então é isso. O principal, o local mais sagrado da igreja, naturalmente, depois do sacrário, é o altar. É ali, ele representa Cristo. E quando a gente passa por ele, como nós falamos também ontem, nós sempre fazemos uma vênia profunda, porque ele representa Cristo. Porque é ali que todo o mistério da nossa salvação é atualizado. O Salmo 92 diz o seguinte: o Senhor reina, está vestido de majestade. E assim também o altar, com as luzes, com as velas, os castiçais, e com a toalha. Né? A gente lembra o Senhor ali se entregando e ao mesmo tempo revestido de majestade. Claro? Bom, esse é o local central da igreja, o altar. É para ele que tudo se dirige. Depois, um outro local importante da igreja é o ambão. Ambão é o local em que o evangelho é anunciado, a palavra de Deus é proclamada. É aquele local em que é feito o anúncio da Páscoa, no cântico, o hino Exulta-te. É de lá que se anuncia que Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou. É de lá também que a gente faz as preces. Claro? Então, é esse o local da palavra do Senhor, da palavra de Deus. É chamado ambão. Né? Ele vem de um verbo grego que significa levantar, subir, né? Porque se sobe ali para proclamar a palavra, para proclamar a vitória do Senhor. Certo? Então, o ambão. As normas litúrgicas indicam que sempre que possível, o ambão, como o altar, deva ser feito de pedra, fixo e feito de pedra, né? Para dizer que o mesmo Jesus que se entrega por nós, ele fala conosco, né? Para formar esse conjunto, certo? Alguns, né, gostam de fazer analogias, né, das peças ou dos objetos litúrgicos com objetos ou com cenas da vida do Senhor. Fala que o ambão é como a pedra do sepulcro, que dali se anuncia o evangelho, dali se anuncia a vitória de Cristo. Claro? Então é isso, né? Ao ambão, do altar se aproxima o sacerdote, aqueles que vão auxiliá-lo, e do ambão se aproxima o leitor, né? Um segundo local importante na igreja. Depois, um terceiro local muito importante na igreja, exatamente nessa ordem, é a que se chama sédia, né? Ou a cadeira, né? Onde o sacerdote vai se sentar. Né? Mas por quê? A indicação também que quando é possível, numa construção nova, né, também a cadeira seja feita de pedra, o mesmo material, o altar, a sédia e o ambão. Né? Porque ali, de alguma maneira, lembra que era da cadeira que o mestre ensinava na antiguidade, que o professor ensinava, que o mestre ensinava. Então, ali está Jesus que é mestre, que ensina, ali está o trono de Jesus que é rei, ali está, né, o altar onde Jesus se entrega, né, o ambão de onde Jesus fala. Então, um conjunto. É óbvio que essas normas são normas recentes, ou seja, veio da reforma litúrgica de 1969. Igrejas antigas não é necessário. Agora, quando se constrói uma igreja nova hoje, então se constrói o altar, o ambão e a sédia no mesmo material, ou seja, de pedra. Claro? Depois tem, em toda a igreja,
nas proximidades do altar tem um objeto que o sentido é mais prático, não é que tenha nenhum significado mais especial, que é chamado de credência. Aquela mesinha onde se coloca as coisas que vão ser usadas na Santa Missa, onde fica lá o cálice, a âmbula, né? Mas só para a gente saber que o nome daquela mesinha é credência, certo? Depois, agora, outro local importante na igreja é a pia batismal ou o batistério. Né? Por que a pia batismal é importante? Né? Porque é ali que os filhos de Deus vão ser gerados. É ali que a igreja cresce. Né? É ali que novos filhos de Deus nascem. A igreja é virgem e é mãe, e é ali que ela concebe os novos filhos de Deus. Ali, o Espírito Santo vem para fazer um filho do Senhor. Né? Domingo passado nós tivemos aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Serra Negra uma celebração de 13 batismos, de 13 batizados. Né? Ali, a igreja fecunda, virgem e mãe, continua concebendo filhos para Deus. Na hora que o sacerdote joga água na cabeça da criança, ali um novo filho de Deus é gerado. Né? Nas igrejas antigas, a pia batismal sempre está na porta. Por quê? Porque, de fato, o batismo é a porta. Ele que abriu as portas da igreja, do céu. Ali, Deus abriu o céu para acolher a gente. Jesus abriu o seu coração para nos receber. Né? Igrejas mais novas, a pia batismal normalmente está em algum local. Antigamente, o costume era, nasceu, já batizou. A maior parte das celebrações do batismo eram individuais. Então, dava para ser numa capela pequena, na porta da igreja. Hoje, com frequência, são feitos batismos em maior número. Então, nas igrejas novas, se costuma colocar a pia batismal num local que fique mais fácil a assembleia participar da celebração do batismo. Então, normalmente, nas igrejas novas, a pia batismal não está na porta da igreja. Né? De qualquer maneira, quando a gente vai na pia batismal, sobretudo da igreja em que a gente foi batizado, a gente deveria parar e pensar, meu Deus, foi aqui que tudo começou. Né? Foi aqui que eu fui gerado, aqui que foi o primeiro encontro. Né? Tudo começou ali. Né? Foi o dia da nossa vida, foi o dia do nosso batismo. O resto foi possível por causa desse encontro com o Senhor ali. Né? Então, outro local importante da igreja é onde ela gera os filhos de Deus. Né? E mais outro local também que toda igreja deve ter é o confessionário. Né? Aquele local em que nos recorda que Deus está à espera, que Ele é misericordioso. Né? Nós somos gerados na pia batismal como filho de Deus. Mas Ele não desiste de nós, mesmo quando a gente se esquece que a gente é filho de Deus, a gente vai embora de casa. Né? No sacramento da confissão, da penitência, o Senhor está esperando a gente voltar para casa. Né? Então, quando a gente vê numa igreja um confessionário, é como uma lembrança. Né? Deus está à minha espera, Deus é o Pai misericordioso. Ele não vê a hora desse filho dar mais um passo para junto dele. Né? Então, a igreja determina, está até no direito canônico, cânon 942, parágrafo 2, que toda igreja, paróquia, tenha um confessionário. Mesmo que nem sempre se atenda em confessionário, mesmo que se atenda em outro local, mas aquele lugar é a sede da misericórdia, o trono da misericórdia. Não, primeiramente, o trono da misericórdia é o altar, mas ali também a misericórdia vai estar sendo jorrada. Claro? Né? Então é isso. Né? Agora, naturalmente, um local mais que especial da igreja é o local em que a gente conserva o Santíssimo Sacramento. Né? Antigamente era mais comum estar bem no altar central ali o Santíssimo. Né? Depois hoje é costume estar em alguma capela, mas que seja um local muito especial, onde Jesus está ali, né? Onde é conservada a presença viva de Jesus. Né? A igreja não é um espaço vazio, ela é pleno, ali tem uma presença. Né? O Senhor enche a igreja com a sua presença. Né?
E, naturalmente, como nós dizíamos ontem, é o primeiro lugar que a gente procura ao entrar numa igreja, é onde está o Senhor. Né? O altar é símbolo de Cristo, né? O confessionário lembra a misericórdia de Deus, a pia batismal é o local em que Deus nos gerou para Ele. Agora, no sacrário, está Jesus vivo e ressuscitado, a humanidade, a divindade, Ele está ali, né? Ele está sempre ali, né? Talvez o sacerdote não esteja sempre ali, talvez o catequista, mas ele está ali, ele sempre está ali, certo? E é essa presença que nos dá luz. Claro, né? Então, o sacrário. Né? Depois, também, já que na igreja o céu e a terra se encontram, né? Na igreja também deve ter imagens. Né? Primeira imagem de Jesus crucificado. Né? Se alguns acham que o Jesus de vocês é morto, o nosso Jesus é um Jesus que a gente não se esquece. A cruz é a maior declaração de amor, que ele nos amou até as últimas consequências, né? Que ele foi até o fim por nós, e a gente também precisa lutar, né? Até eu comentei ontem que no altar antigamente era obrigatório, hoje não, se colocava um pedacinho, uma relíquia de um santo, normalmente antigamente de mártir, né? Para falar que a gente toma parte no sacrifício de Cristo. É Jesus que se oferece, mas a gente é o corpo de Cristo, a gente participa do seu sacrifício. Claro, né? Então, a cruz ali do Senhor, Ele nos ama até o fim, nós somos convidados também a abraçar a nossa cruz de cada dia. Além da cruz, o crucifixo, se deve ter também imagens, ao menos uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem do Santo Padroeiro, para a gente se lembrar que a Igreja do Senhor é mais do que os nossos irmãos que estão nesse mundo. São os nossos irmãos que estão no céu, os nossos irmãos que estão no purgatório, né? Unidos a Jesus, que é a cabeça dessa igreja, não é? Então, como a gente vai ali para se lembrar um pouco do céu, para a gente se encontrar com o céu, para a gente aguentar e esperar o céu, né? A gente também tem nas imagens a lembrança, né? Um sinal, um sacramental desses nossos irmãos que deram a vida, que viveram a sua fé e que nos esperam, e que intercedem por nós. Né? Daí sempre vai ter alguém que vai falar assim, mas por que um irmão nosso crente falou que a Bíblia fala que não pode ter imagens? Né? Então, se a gente pegar no livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15, diz assim, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Não façam ídolos. Ídolo é atribuir, é considerar algo ou alguém como Deus. É um Deus falso, né? Então, olha, a gente não adora imagens, a gente venera, a gente gosta, porque faz o nosso coração ir até o céu, até Deus, até um irmão nosso que está no céu, até Jesus, né? Certo? Mas a gente não adora a imagem. Se um católico adorar uma imagem, ele está excomungado, né? Ele é idólatra. Não, a gente venera as imagens, a gente gosta, porque ajuda a gente a se colocar diante da realidade do céu. Claro, mas a imagem de coisas... Bom, lembra que o mesmo Deus que fala para não adorar a imagem, ele não é para adorar mesmo, ele fala para construir a serpente de bronze no livro dos Números, ele manda construir querubins, né, sobre a Arca da Aliança, no livro do Êxodo, no primeiro livro dos Reis. Né? Então a questão é não adorar. E outra, antes de Deus se fazer homem, ninguém tinha visto a Deus. Como que a gente ia fazer uma imagem? Né? Agora, Deus se fez homem e se mostrou a nós. Deu para entender? Por isso que o catecismo fala que, ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Antes de Jesus vir ao mundo, como que a gente ia fazer uma imagem daquilo que a gente nunca tinha visto? Agora Deus se fez homem, para que a gente pudesse vê-lo. Né? E a gente pode representar numa imagem Jesus, porque agora a gente viu, a gente não vai inventar, a gente vai reproduzir o que a gente viu. Deu para, acho que está clara essa questão das imagens, certo? Né? Então, a respeito do espaço litúrgico.
Então, toda a igreja tem duas partes, o presbitério e a nave. Depois, no presbitério está o altar, no presbitério está o ambão. Normalmente, na entrada da igreja, um outro local, né, que facilite a participação, está a pia batismal. No presbitério também está a sede, na cadeira, né? Depois, no local muito especial da igreja, está a presença eucarística, a reserva eucarística, está o sacrário, né? Na igreja também, né, se diz que deve ter um confessionário. Esse é o espaço sagrado. Esse prédio representa a igreja de Jesus, onde Jesus está se entregando por nós no altar, onde Jesus está perdoando os nossos pecados na confissão, onde Jesus está gerando novos filhos para Deus na pia batismal, onde Jesus está falando do ambão, né? Certo? Então, o prédio representa a igreja, né? Na qual, que é a assembleia, que é o povo convocado, unido por Cristo, na qual Jesus continua, e pela qual Jesus continua realizando a obra da nossa redenção, né? E que é sinal de unidade, de salvação para todo o gênero humano. Certo? Agora a gente vai ver os objetos usados na liturgia, de modo particular na Santa Missa, né? Dentre todos os objetos sagrados, os mais especiais são o cálice e a patena, onde Jesus se oferece, onde ele é consagrado, onde a gente consome o pão e o vinho. Então, vou mostrando para vocês os objetos, inclusive como a gente os prepara. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Opa! Então tá aqui, olha. Então, o objeto principal do nosso culto é o cálice. Todo mundo sabe o que é o cálice, não preciso explicar muito, né? O cálice, ele deve ser dourado por dentro, ele deve ser banhado por dentro. Por quê? Porque Jesus precisa disso? Não, porque a gente precisa dar o que é de melhor, né? Aquilo que a gente entende que tem mais valor, a gente coloca ali, né? Onde o sangue de Cristo vai, né? Onde vai acolher o sangue de Cristo, na patena também, onde vai estar o corpo do Senhor, né? O cálice, então, ele deve ser feito de material não quebrável, né? É proibido que o cálice seja feito de objeto quebrável, né? Então está na instrução geral do missal, porcelana, vidro. Não, ele deve ser feito de material que não seja quebrável e ele deve ser dourado por dentro. Então, olha, sobre o cálice, a gente coloca para a missa, um paninho, acho que está dando para ver, que ele tem uma cruz no meio. E vai ser onde vai se secar, vai purificar o local em que esteve o sangue de Cristo. Porque ele vai secar, vai purificar, né, o local em que esteve o sangue de Cristo. O nome desse paninho é sanguíneo. Sanguíneo, claro? Então, sobre o altar, aliás, sobre o cálice, o sanguíneo. Depois, sobre o sanguíneo, a gente coloca a patena. Patena é a mesma coisa que um prato, né? Onde a gente vai colocar o alimento, o pão dos anjos. Acho que quando eu me levanto fica ruim o som, né? Então, olha, sobre a patena, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Tá. Então, olha, sobre a patena, a gente vai colocar o pão que vai se tornar o corpo de Cristo. Tá dando para enxergar nessa câmera, né? Daí o pão que vai ser consagrado, né? E olha, para tampar a patena, a gente usa um paninho quadrado que se chama pala. Significa e serve para cobrir o cálice, certo? E sobre a pala se coloca um pano, que ele é um pano maior e ele é quadrado, que se chama corporal. Claro? O corporal.
tudo o que vai ser consagrado deve ficar sobre esse pano, porque sobre ele vai ficar o corpo de Cristo. O nome dele é corporal, certo? Então, tanto o sanguíneo quanto o corporal, eles sempre são brancos. Então, aqui está montado o cálice. Tá. Depois, embora o missal não obrigue, mas ele aconselha que, por ser sagrado, sobre o cálice seja colocado um véu da cor litúrgica. Está na Instrução Geral do Missal número 118. Não é obrigatório, diz convém que o cálice seja coberto. Não é muito comum no Brasil, embora é previsto, mas não como obrigatoriedade. Por que a gente cobre? Porque é o objeto mais sagrado, certo? Então, não é obrigatório, mas se diz lá na Instrução Geral do Missal que convém que o cálice seja coberto, né? E o véu do cálice, ele sempre é da cor litúrgica, claro? Então aqui a gente tem o cálice montado, certo? Depois, vamos lá. A âmbula é esse recipiente em que se coloca as hóstias que serão consagradas, certo? Ela também, como tudo que vai receber o corpo de Cristo, ela deve receber um banho também de ouro e também não pode ser feito de material quebrável. Claro? Então, a âmbula. Depois que a hóstia que estava aqui foi consagrada, a âmbula se cobre com um véu de âmbula, para representar que ali está a presença real de Jesus, certo? Então, sobre a âmbula, quando o pão já foi consagrado, se cobre com um véu, claro? E aqui está o véu de cálice como eu mostrei. Vamos voltar aqui. Tá. Depois, outros objetos que são muito simples são as galhetas, onde a gente coloca o vinho e a água que vão ser usadas na Santa Missa. Então, galheta não é nada muito particular, muito especial, né? É onde fica o vinho e a água que serão postos no cálice para ser consagrado. Depois tem o lavabo, ou seja, essa peça que o padre vai usar durante a celebração para pedir ao Senhor que purifique as suas mãos, que purifique, que o purifique para poder oferecer o sacrifício da Santa Missa. E o padre seca a mão num paninho que o sanguíneo ele tem uma cruz no meio. Esse daqui que o padre só purifica a mão depois de lavar, ele tem uma cruz na beirada e ele se chama manus tergio. Claro, manus em latim é mão, né? Então é o pano para secar a mão. Então isso é usado durante o ritual do ofertório, o lavabo. Depois tem um objeto chamado purificador que se pode usar, os ministros, ou mesmo o padre, para purificar a mão antes ou depois de tocar no sangue de Cristo, no corpo de Cristo. Tem outro objeto que, nossa, o nome também é muito difícil. Todo mundo sabe, o sino, a sineta, que é um som de alegria, que de modo particular nos serve para alertar, nos despertar, nos chamar a alegria, porque o Senhor chegou, porque o Senhor está presente. Certo? É um som de júbilo. Claro? A sineta
Outro objeto que é previsto, mas não é muito comum no Brasil, na verdade, na Instrução Redemptionis Sacramento número 93, fala que se deve usar, né, para a distribuição da comunhão, é isso que se chama bandeja de comunhão ou patena de comunhão, né? Então, para evitar que a hóstia caia, então fica um acólito, alguém com a bandeja ou com a patena de comunhão. Então, está prescrito pelo missal e também Instrução Redemptionis Sacramento número 93. Opa! Depois tem um outro objeto que é usado na Sexta-feira Santa, em tempo penitencial, para chamar a atenção. Se o sino chama atenção com alegria, esse daqui é um som aborrecido, né? Que é a matraca. Quando há aspersão com água benta, se usa a caldeirinha, certo? O isopo e a caldeirinha. Claro, para fazer aspersão com a água benta. Deixa eu ver. Quando vai ter adoração do Santíssimo, se usa esse objeto, que é o ostensório, né? É usado para ostentar, para mostrar a hóstia consagrada para ser adorada. Ele tem, normalmente, não é que sempre seja assim, mas na maior parte das vezes tem uma forma de sol, porque é ali que está a nossa luz, é ali que a gente tem claridade e calor, na hóstia consagrada, está o sol nascente que nos veio visitar, certo? O ostensório. Ontem nós falamos bastante de incensação, então aqui está o turíbulo, certo? Que a gente usa para incensar o altar, as imagens, o sacerdote, a assembleia, o crucifixo, as oferendas, certo? A hóstia consagrada, o turíbulo. Aqui está a naveta, que é onde se coloca o incenso que vai ser posto no turíbulo. O nome é naveta porque tradicionalmente tem a forma de uma nave, de um barquinho. Essa, inclusive, é um barquinho, certo? Então, o nome é naveta. Eu disse, mas mais uma vez, né? Então, o crucifixo, ou em cima ou junto do altar. Não basta uma cruz, né? Então, deve ser um crucifixo. Eu já vi pessoa falando, bom, um local aí do mundo, aí por onde eu passei a construir uma capela. Daí uma pessoa, não vamos colocar Jesus crucificado não, assusta as crianças. Então é triste de ouvir isso, né? É muito forte, é forte mesmo, é assim que Deus te ama, certo? Então deve ter, para a celebração da Santa Missa, essa imagem, para a gente tenha diante dos olhos o que vai acontecer. Claro? Opa! E aqui eu já falei também, né, os castiçais com as velas. Mais uma vez, que é previsto o número de 2, 4 ou 6. Lembra que nós falávamos ontem que sobre o altar Deus manda o fogo, né? Então ali está incendiado. Então, ou sobre ou ao lado do altar, 2, 4 ou 6 velas. E também o cerimonial dos bispos prevê que quando o bispo está presente numa celebração muito solene,
né, se possa colocar, inclusive, 7 velas, né, que é um número perfeito. No dia a dia, 2, 4 ou 6, de acordo com a solenidade, né? Tem aquela vela grande, eu não trouxe aqui, que é o círio pascal que se usa na Páscoa, na Crisma, no batizado, né? Essa não conta como as velas da missa, ela representa a ressurreição do Senhor. Claro, deixa eu ver se eu não esqueci de nada dos objetos, está aqui, ok. Agora, só para a gente saber, né, os livros que são usados também na liturgia. Então, depois da reforma litúrgica, foi introduzido um livro particular que se chama Evangeliário. Esse livro dos Evangelhos, quando a missa é solene, ele entra na procissão, né, junto do sacerdote, ele é colocado sobre o altar e depois ele é solenemente levado até o ambão. Então, isso é uma coisa nova no rito romano. O evangeliário era usado nos ritos orientais e foi introduzido, então, também no rito romano. Como os orientais fazem, também é possível, né, que ele seja ornamentado, que ele seja enfeitado com uma capa para falar da grandiosidade. Aqui está a palavra de Cristo. Então, existe a capa do evangeliário. Então, aqui é o mesmo livro, mas ele está com a capa, né? Então, esse, na verdade, o único livro que assim, que, vamos dizer assim, que é usado para abençoar, né? Que é o livro solene, que é venerado, né, na liturgia, é o livro do Evangeliário, que é ornado, né? O bispo abençoa com ele, se beija. É o livro do Evangeliário, onde estão os evangelhos proclamados na Santa Missa. Só os evangelhos. Depois, tem outro livro com as leituras da missa. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, também o Evangelho, que é chamado Lecionário, onde estão as leituras, né, que são proclamadas na Santa Missa. Por fim dos livros, o Missal, que é onde estão as orações da Santa Missa. Tem gente que acha que é a Bíblia, não, aqui são livros das orações. A palavra de Deus está no lecionário, ou nos lecionários, e no evangeliário, certo? Então, o Missal, que é colocado numa estante para facilitar, para ajudar a leitura, para ficar mais alto para o sacerdote ler. Bom, acho que tratei, né, dos objetos. Agora tem... Bom, depois também tem outras coisas que talvez a gente alguns não conheça. Deixa eu mostrar aqui nos slides aqui para vocês. Tem a umbela, que é usada em procissão com o Santíssimo Sacramento dentro da igreja, né? Depois tem, não sei se eu coloquei aqui o pálio, tem o pálio, que é aquela cobertura que a gente usa quando sai com o Santíssimo da igreja, para proteger o ostensório, né? Então, isso acho que eu não coloquei, né? Depois vocês estão vendo aqui a cruz processional, que é a cruz que vai à frente da procissão numa missa solene, certo? Depois, outra coisa também que eu não falei, né? As flores, né? Nos tempos que não são penitenciais, a gente coloca as flores na igreja, né? Que representa essa beleza de tudo que vai acontecer, que é vida, né? Normalmente se indica que tudo na liturgia seja verdadeiro, né? Então, assim, não é muito bonito, não é muito litúrgico colocar nada artificial, por exemplo, flor artificial, arranjo artificial. Não, a gente coloca ali tudo verdadeiro, a flor é de verdade, né? Ela vai dar vida ali para ornamentar o altar, e a flor se coloca próximo do altar ou sobre o altar, mas então ela vai embelezar, vai mostrar, vai indicar também a beleza daquilo que vai acontecer ali, certo? Bom, os livros litúrgicos já foram.
Agora, pessoal, os paramentos, né? A roupa não é só para simplesmente cobrir o nosso corpo, né? A roupa comunica, né? A veste que a gente usa, ela fala de alegria, de festa, né? A gente é uma maneira de comunicação a roupa, claro. Então, por isso, já no início da igreja, né, a gente tem prescrições a respeito da veste que o sacerdote vai usar, o padre que vai na liturgia ali agir na pessoa de Cristo. Né? Então, só para a gente saber, no Santo Hipólito, que nasceu em 160, ainda não havia uma veste diferente do sacerdote para o povo, né? Mas ele fala, olha, a veste do sacerdote, ela deve estar absolutamente branca e deve ser a mais bonita, né? Por quê? Porque é aquele senhor que ficou transfigurado, é ele que vai agir na pessoa do sacerdote. O sacerdote vai agir na pessoa de Cristo. Depois, né, no século IV e V, as pessoas foram mudando, a moda foi mudando e começaram a vestir túnicas mais curtas. Né? E na liturgia foi conservado as vestes mais longas, mais solenes, foram sendo conservadas e aos poucos as vestes foram modificando e na liturgia foram se conservando as vestes antigas e belas. E foi com o tempo foi havendo essa diferenciação, então, da veste que o sacerdote usa, da veste que as pessoas usam, ou ele mesmo usa no seu dia a dia. Claro, né? Para exatamente mostrar ali a presença de Cristo ressuscitado, de Cristo transfigurado. Né? Então, por isso o sacerdote usa os paramentos. Né? Desde o século VIII, nos paramentos que a gente usa até hoje no rito romano, parece que não sofreu muitas mudanças desde o século VIII. Mudou assim, os paramentos são casula, mudou mais comprida, ou mais larga, ou menos larga, mas são os mesmos paramentos, certo? Eu vou então me paramentar para a gente ver as vestes que o sacerdote deve usar. Né? Então, se toda a liturgia deve ser bonita, os paramentos também devem, de alguma maneira, mostrar essa beleza, essa dignidade do que vai acontecer. Eu vou colocar na outra câmera, talvez o som fique um pouquinho mais baixo. Então, a primeira... Opa, aqui. Eu espero que esteja dando para ouvir. Então, a primeira veste se chama amito. Amito é um pano retangular. Antigamente, na origem, era uma espécie de um capuz. Era colocado mais ou menos na cabeça. Depois ele foi mudando e ele foi sendo colocado em torno do pescoço. Antigamente era prescrita orações durante a paramentação. E quando se colocava o amito, se pedia, como ele era posto na antiguidade sobre a cabeça, que o sacerdote tivesse o capacete, a proteção da fé para aquele grande ato que ele vai realizar. Então, certo? Esse pano se coloca em torno do pescoço. Opa, eu quero falar perto do microfone e fico longe da câmera. Certo? Amito. Depois se põe a alva. Tá dando para escutar? Então, olha, depois a alva, que é essa veste branca. Jesus, nós nos lembramos, estava com uma túnica branca indo para a cruz que não quiseram cortar e sortearam. Né? Então, Jesus estava com aquela veste comprida que representava que ele era sacerdote, né? E sortearam a veste do sacerdote ali. Então, o padre que vai realizar o sacrifício, ele veste também a alva. Na verdade, os acólitos também, qualquer ministro, diácono, ele também pode usar tanto o amito quanto a alva. Como a alva ela é ampla, então ela é ajustada ao corpo. Quando se põe a alva, se pede que Deus conceda um coração limpo
né, para realizar o sacrifício. Depois a alva é assentada com um símbolo, certo? Para ela ajustar no corpo. Claro, né? Quando se coloca o símbolo, se pede, ou se pedia, ou quem quiser pode continuar rezando, o dom da castidade. Depois, olha, esse conjunto aqui pode usar qualquer um que esteja servindo ao altar, ou seja, os acólitos, né, o diácono. Agora, a veste sacerdotal é essa daqui, a estola. A estola se beija na hora que vai se vestir, porque ela é o sinal do sacerdócio. Quando você vê uma pessoa com a estola reta como essa, você sabe que ele é sacerdote, que ele é padre ou é bispo, né? Então, só quem coloca é o sacerdote. O diácono também usa a estola, mas ele usa a estola na transversal, certo? Então, essa roupa eu posso usar para qualquer ação litúrgica, para qualquer sacramento. Ok. Essa veste eu posso usar para qualquer sacramento. Agora, tem uma capa ampla, solene, que ela só é usada para a Santa Missa. E essa capa se chama casula. Claro? Então, olha, a casula só se usa para a Santa Missa. A gente não usa a casula para fazer batizado, casamento. Essa capa solene é para o ato mais solene que o sacerdote pode fazer. Então, esse é o conjunto com o qual o sacerdote se paramenta para a celebração da Santa Missa, né? Então, se a gente se recorda, no Antigo Testamento, as vestes sacerdotais eram todas prescritas, previstas no livro do Levítico, sobretudo, não é? Então, no sacerdócio da Nova Aliança, Jesus que vai realizar, através dos sinais, dos símbolos litúrgicos do nosso sacrifício, o sacerdote também, com todos esses paramentos, ele se coloca diante da realidade grandiosa do que vai acontecer, da mesma maneira que a Assembleia também tem consciência disso, né? E as cores dos paramentos vão mudar, nos convidando a entrar no clima daquilo ali que vai ser celebrado. Claro? Né? Então, a casula, que está na moda, que é mais, né, da moda hoje, é essa casula que é chamada casula gótica, que ela é grande, que ela é ampla, né? Agora, existem outros estilos de casula. Esta aqui é uma casula antiga, que hoje não é muito, não tem problema usar, mas é mais comum hoje a casula gótica. Essa é chamada de casula romana. Deixa eu mudar de novo aqui a câmera, certo? É a mesma coisa, é a mesma casula, é só o estilo. Se uma é bem ampla, outra é bem curta, tem um estilo que é intermediário, que é chamado de casula semigótica. Na verdade, tudo é casula só para a gente saber. Por que um dia é de um jeito do outro? Na verdade, essas são estilos, né? Tudo é casula. Bom, deixa eu tirar aqui. Agora, então, esses são os paramentos que no missal se prevê para o sacerdote celebrar a Santa Missa. Agora, no Brasil, a CNBB ela pediu uma permissão em 1971 para que o padre que no Brasil quisesse celebrar a missa sem casula pudesse celebrar, colocando uma túnica e estola. Então, isso não é possível no mundo todo, mas foi um pedido da CNBB para o Brasil, que o padre pudesse celebrar com uma túnica e com uma estola. Claro? Certo? Então, esses são os paramentos, né? Tem uma outra veste que parece a casula, é a veste que o diácono usa, que é essa daqui, é a dalmática. Bom, depois tem uma outra capa que usa para celebração de outros sacramentos ou para procissões, né, que se chama
pluvial ou capa de asperge, né? Com essa, eu vou colocar por cima da estola verde, mas naturalmente que se usa com a estola da mesma cor. Então ela é usada na bênção do Santíssimo, pode se usar, não é obrigatório, mas pode usar num matrimônio, em batizado, em procissão, certo? É uma capa solene, se chama então capa de asperge ou pluvial, certo? Eu vou virar aqui. Antigamente ela tinha um capuz que virou só esse enfeite agora atrás, certo? Quando vai se tocar no Santíssimo, se usa um véu para se colocar a mão no ostensório, que se chama véu de ombros ou véu humeral. Quando o padre vai pegar no ostensório, por respeito onde está a Eucaristia, o padre então pega, não vou pegar agora que lá não está a hóstia consagrada, mas então o padre pega segurando com esse véu que se chama véu de ombros ou humeral. Deixa eu me desparamentar aqui que tá calor. Então, olha, então é isso. Os paramentos são essas vestes sagradas que nos coloca diante do mistério. Não é uma coisa do dia a dia que vai acontecer, né? Aliás, tem uma norma nos livros litúrgicos que as coisas usadas na liturgia não podem ser parecidas ou ser conforme aquelas de uso cotidiano, né? Por quê? Porque a gente tem que ter a consciência que é outra coisa, né? Que é grande, né? Então, os paramentos também servem para comunicar, então, essa beleza, esse esplendor, essa consciência que é algo transcendente que vai acontecer ali sobre o altar. As cores também nos ajudam a nos colocar no clima da celebração. Então, se a gente entra na igreja e ela está de branco, o dourado também substitui o branco, significa que é um dia de festa, que é um dia de alegria, de júbilo, né? A festa, ou uma festa de Jesus, ou uma festa de Nossa Senhora, ou uma festa de um santo que não é mártir. A gente está celebrando a festa do nascimento de Jesus, o Natal, a ressurreição do Senhor. Então, as festas de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos que não são mártires, a gente usa a cor branca, o dourado é equivalente ao branco, né? Então, sempre que você vê a igreja vestida de branco, você sabe que é dia de festa, que é alegria, né? Que é júbilo, né? Certo? Outra cor litúrgica, festiva também, é a cor vermelha. Então, olha, o vermelho lembra o sangue dos mártires, aqueles nossos irmãos que deram a vida para ser fiel à sua fé, que amaram até o final ali, não é? Que derramaram o seu sangue. Né? Então, numa festa de um santo que foi mártir, nós usamos vermelho. Numa festa do Espírito Santo, como Pentecostes, o Espírito Santo que veio na forma de línguas de fogo, né? O sacerdote também, a igreja vai estar com a cor vermelha, né? Então, vermelho, festa do Espírito Santo ou festa dos mártires. Também na Sexta-feira Santa, na Paixão do Senhor. Aliás, a Sexta-feira Santa é o único dia que não é uma missa, a celebração, mas se usa casula. É a única ocasião fora a missa ou algum ato litúrgico que suceda imediatamente à missa. Claro? Então, no domingo de Ramos, que a gente vai celebrar também a Ramos e Paixão do Senhor, então também se usa a cor vermelha. Certo? Depois, outra cor litúrgica é a cor verde. A gente usa o verde no tempo comum. As pessoas falam que o verde é a vida. Bom, de fato, a gente usa nesse tempo que a gente está celebrando a vida do Senhor, né? A vida pública de Cristo. Né? Então a gente usa a cor verde, a gente está no tempo comum, como é o caso de agora, nós estamos no tempo comum. Uma quarta cor litúrgica é a roxa.
O roxo nos convida ao recolhimento, à penitência, à reflexão. E a gente usa o roxo quando? Nos tempos penitenciais, como a Quaresma, o tempo do Advento também é um tempo de reflexão. A gente também usa a cor roxa. Numa missa de sétimo dia, numa missa pelas almas, pelos falecidos, né? Nesse momento de reflexão, de recolhimento, a igreja usa, numa missa de corpo presente, a igreja usa a cor roxa, certo? Depois tem uma outra cor que é a cor rósea, né? Ou rosa, né? Que ela pode ser usada 2 vezes no ano para substituir o roxo. No terceiro domingo do Advento, porque é um convite à alegria, o Natal está próximo, né? Então é como se fosse uma atenuação do roxo, né? Da penitência, da alegria, porque já está próximo o Natal. No terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma. E a gente vai ter na liturgia o mesmo convite, embora seja um tempo de penitência, alegria. Né? Alegria porque você vai ser salvo, porque a redenção se aproxima. Claro? Então são os 2 dias que pode usar o roxo, mas também pode usar o róseo. Tem uma outra cor que está em desuso, que é a cor preta. Normalmente hoje, quando se usa em missa de corpo presente ou pelos falecidos, mas a primeira opção é o roxo, mas também é possível ainda usar o preto, embora esteja meio em desuso. Certo? Bom, agora tem 2 vestes que não são propriamente paramentos, são as vestes de uso cotidiano do sacerdote, que uma é essa que eu estou usando aqui agora, que é a batina, e também existe a outra veste que é só a camisa, que lembra a batina, que se a gente falar que é camisa clerical ou clergyman, que significa clérigo, né? Então, a igreja fala que deve usar, o sacerdote deve usar a veste clerical, e a CNBB determina que se usa um traje eclesiástico digno e simples, de preferência clergyman ou batina. Para que serve? Simplesmente para identificar, né? O sacerdote, ele deu a vida para servir e ele está à disposição, né? E onde ele está, ele é sacramento de Cristo sacerdote. Então, ele não tem a estrela na testa, por isso, então, a veste sacerdotal é para... aliás, isso, não é um paramento, não posso celebrar a missa assim, claro, mas é para identificar, para servir, né? O padre não é padre só quando ele está na paróquia dele, onde ele estiver... ele é esse sacramento de Cristo. Da mesma maneira que você não é pai, mãe, só quando você está dentro de casa. Você é pai quando você está trabalhando, quando você está de férias, você é pai, né? O sacerdote também, né? Ele foi configurado com Cristo, ele é sacerdote, né? Onde ele estiver, deve ser essa presença, esse sinal de Cristo sacerdote, e essas vestes servem para identificá-lo. Claro? Então é isso, pessoal. Nossa, já passou bastante do tempo de novo. A gente tinha falado então dos paramentos. Tem as vestes episcopais, deixa só os insígnias episcopais, deixa eu só mostrar rapidamente. O bispo, ele sempre usa um anel, ele é o esposo da igreja, ele representa Cristo esposo, né? Tem a cruz episcopal, né? O bispo, ele é o sucessor ali, os bispos sucedem o colégio apostólico, né? E deve ser o primeiro a nos mostrar Cristo crucificado na sua vida, né? Depois tem outro insígnia, o báculo, que é o símbolo do pastor. Com o báculo, o pastor ali ataca o lobo que vem para proteger o seu rebanho. Como ele tem essa parte arredondada em cima, o pastor também é capaz de resgatar uma ovelha que está caindo no precipício ali com o seu báculo. Então é o símbolo do pastor. Tem esse chapéu grande que se chama mitra. Ele é pontiagudo para o alto, né? É isso, a vida do bispo deve ser aprontar o céu, né? E ele tem duas tiras também, né? Tem outra... tem esse solidel, esse chapéuzinho que o bispo também usa. Na verdade, padre poderia usar, mas o padre está em desuso, só é conservado então normalmente para o bispo, né? A cor do bispo é roxa, do cardeal vermelha, se o padre usar seria preto, e do papa a cor é branca.
Claro? Bom, então só para a gente conhecer. Depois o arcebispo ele usa o que chama-se palio. É interessante que tem todo o ritual para fazer esse palio, né? Então tem as irmãs que cuidam de umas ovelhas que são abençoadas no dia de Santa Inês, não é? E depois que o tecido dessas ovelhas se faz o palio, que o Papa entrega aos arcebispos em sinal de unidade com ele. Como é feita de lã de ovelha, né, significa que o arcebispo, né, ele precisa levar suas ovelhas no ombro. Né? E depois tem uma insígnia do Papa, né, que é o anel de pescador, né, que tem a imagem ali de São Pedro, pescador. Né? Só para a gente saber, certo? É isso, né? Então eu estava falando da missa, mas eu aproveitei para mostrar alguns outros paramentos que são usados inclusive para além da missa, né, e da igreja, né, e de qualquer maneira é isso, né, tudo isso, o canto, como eu disse, os paramentos, os objetos, os lugares, tudo deve formar uma harmonia e deve fazer a gente experimentar uma gotinha do céu. Agora o belo é o que está acontecendo e a gente não vê, é Jesus amando, se entregando, se doando, né? O altar, até esqueci de falar, ao mesmo tempo é o altar do sacrifício e ele é a mesa em que os filhos de Deus se alimentam do corpo e do sangue do seu Senhor. Né? É a mesa ali da comunhão dos filhos de Deus. Né? Bom, então é isso. O que é belo mesmo isso tudo serve para ser um sinalzinho. É Jesus amando, se entregando, vencendo e unido a nós e nos mostrando que a gente não está sozinho. É a certeza que ali em torno do altar, né, onde está Jesus tão santo do céu, estão os anjos adorando, ali está o céu e a terra se entregando. Né? O Padre Pio dizia, se os homens conhecessem o valor da Santa Missa, a polícia teria que estar sempre às portas das igrejas para manter a ordem por causa da grande quantidade de pessoas que assistiriam. É isso. Que pena que muita gente ainda não sabe. E que bom que você está participando dessa formação para você saber e amar mais ainda e você dar testemunho e sair de cada missa iluminado. Quando Moisés ia se encontrar com Deus, ele tinha que na hora que ele saía, tinha que pôr um véu no seu rosto de tanta luz. Senão ofuscaria as pessoas, ofuscaria a sua visão se olhassem para ele. Assim também, cada encontro com Jesus a gente tem que sair iluminado, transfigurado. A gente viu o que há de mais belo desse lado de cá do céu. Certo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Amanhã nós vamos começar a parte principal do curso, que é estudar os ritos, a missa parte por parte, para a gente entender exatamente o significado de cada momento da celebração. Antes de ver as perguntas aqui, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, quem não curtiu, curta, manda o vídeo para os seus amigos, vamos ajudar as pessoas a conhecerem melhor, né, os mistérios da nossa fé. Deixa eu ver, então, vamos lá, as perguntas. Paulinho Giuliatti, boa noite, Padre Sidney, sua bênção. Fale sobre como eram as primeiras missas após a ascensão de Jesus. Como deve ter sido lindo Nossa Senhora recebendo a hóstia. Né? De fato, imagine, Jesus falou para os apóstolos, fazer isto em memória de mim. Imagine as primeiras Eucaristias. Imagine Nossa Senhora que não esteve ali no momento da consagração na última... Imagine Nossa Senhora se reencontrando com o filho dela. Imagine os primeiros cristãos que sofriam, que eram perseguidos. Que consolo, que força, cada vez que participava da Santa Eucaristia. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento do rito a partir de amanhã também, de como foi acontecendo. Eu vou deixar essa pergunta para responder melhor amanhã, porque a gente vai falar um pouquinho também de como foi sendo desenvolvido o rito. A gente vai falar brevemente como foram as primeiras missas e como o rito foi sendo, pelo Espírito Santo, foi sendo desenvolvido no coração da igreja. Certo, Paulinho? Selma, boa noite, padre.
por que se cobre o cálice com o véu e por que o sacrário tem aquela cortina na frente? Muito obrigado pela pergunta, que eu esqueci de falar de uma coisa também usada na missa, ou na igreja. O sacrário, ele deve ser coberto com um véu, né? Ou totalmente coberto, ou tem um véu na frente dele, que se chama conopeu. Indica que é sagrado, que é santo. Aquilo que é precioso a gente guarda bem, né? Então, sobre o sacrário, um véu, ali está o Senhor, né? O véu vai estar de acordo com a cor litúrgica. Da mesma maneira, então, como nós dissemos, o missal fala que convém, não é obrigatório, sobre o cálice, um véu, porque é o objeto, o cálice, a patena mais sagrado que vai ser usado ali na liturgia. Na âmbula, onde já está a hóstia consagrada, também um véu. Nos fala da presença do Senhor. Outra coisa também que indica a presença de Jesus, junto ao sacrário, se tem uma lâmpada acesa, né? Seria uma vela, né? Não é possível uma vela queimando, então normalmente não é possível, então a gente deixa uma lâmpada acesa para indicar que Jesus está ali amando, né? Ele não está parado, ele está amando, ele está se dando, né? Ele está por você ali, está incendiado ali. Claro, né? Lembra quando Deus se manifestou a Moisés, não foi por uma sarça ardente, Moisés não viu um fogo que ardia sem consumir, né? E Deus falou, o que é isso? Ele falou assim, olha, tira a sandália dos pés, porque esse é um lugar santo, pois o que está ali é infinitamente maior ali. Foi um sinal que Moisés viu do que está no sacrário, que é esse fogo do amor de Deus ali, certo? Vamos lá. Mônica Ferreira, boa noite, padre. Sou da paróquia Santa Terezinha de Cumbica. Puxa, minha paróquia é de origem, então um abraço a todo mundo aí e uma oração pelo Padre Lino, que foi o meu pároco, né? Que foi com quem eu aprendi a fazer a escola da fé, que Deus possa acolhê-lo no céu. O que é a assédia ou assídia, né? Então é aquela pessoa, é aquele estado, é uma doença espiritual em que a pessoa não tem gosto pelas coisas de Deus, não tem vontade, ela caiu na mornidão. Ela se deixou, porque ela foi se acostumando ao pecado leve, ela não sente gosto, ela não quer. Ela cai numa mornidão, ela quer o mínimo necessário, né? Então isso é a assídia, essa tristeza, né? Daquele que não quer se doar por completo. Então é uma doença espiritual. Fernando Paiva, qual o significado do pouco de água que se coloca no cálice com o vinho? Fernando, é muito bonito o significado e a gente vai falar amanhã ou depois, no momento que a gente vai falando de cada rito que acontece durante a Santa Missa. Aguenta um pouquinho aí. Regina Oliveira, padre, por que o crucifixo fica em cima do altar durante a consagração? Nós adoramos Cristo vivo. Nosso bispo retira o crucifixo que eu já notei, por favor. Gostaria de tirar essa dúvida. Obrigado. Então é o seguinte, o missal fala que o crucifixo deve estar sobre o altar ou junto do altar. Por quê? Porque você tem que ter diante dos olhos o que está acontecendo. Jesus é o sacrifício de Cristo que está ficando presente ali. Deu para entender? Por isso tem que haver, ou sobre o altar, ou do lado do altar, um crucifixo. Eu ia falar isso mais para frente, mas eu posso já adiantar. Então, era o seguinte, olha, o povo de Israel, quando rezava, Jesus, por exemplo, na última ceia, todo mundo rezava virado para o templo de Jerusalém. A gente imagina na última ceia os apóstolos em torno de uma mesa, não é? Mas não era assim. Estavam todos sentados de um lado da mesa, virados para o templo de Jerusalém, que era lá onde tinha estado a tábua com os mandamentos, o maná. Então rezava virado para o templo de Jerusalém, né? Os cristãos, já no início da igreja, como o templo foi destruído, o novo templo é Jesus, eles rezavam virado para o Oriente, para o lugar que o sol nasce. Então até o pessoal fala assim, o padre antigamente rezava a missa de costas. Não é exatamente isso. É que o padre e o povo estavam na mesma direção, esperando Jesus que está vindo. E daqui a pouquinho a hóstia consagrada, e todo mundo junto olhava para a hóstia consagrada. Depois da reforma litúrgica, o sacerdote fica de frente para o povo para facilitar a comunicação.
Mas, de qualquer maneira, a gente não pode perder o nosso oriente. O nosso oriente é Jesus, a entrega de amor por ele. Então, como hoje nós não rezamos todo mundo no mesmo sentido, o Papa Bento, como cardeal ele já falava isso, ele pegou o costume que ele incentivou de colocar a cruz bem no centro do altar, né, para dizer o seguinte: olha, se antes da reforma todo mundo rezava olhando para o lado que o sol nascia, porque está toda a igreja em busca, na espera de Cristo, né? Hoje o padre reza de frente para a Assembleia para facilitar a comunicação, mas não é o padre o mais importante. O padre e o povo têm que ter diante dos olhos a cruz de Jesus. É ele que está amando e se entregando, né? E para aquelas pessoas que falavam que a cruz atrapalha ver o padre, o Papa Bento, ainda como cardeal, ele falava que o maior absurdo do século XX é falar que a cruz de Jesus atrapalha a Santa Missa. Porque o que é a missa, senão, né, Jesus amando e se entregando? Deu para entender, né? Então, olha, quando na igreja tem uma cruz virada para o povo, o padre coloca a cruz virada para ele, para ambos terem a cruz de Jesus, né? O que o padre está fazendo ali não é um espetáculo para o povo, que está toda a igreja junta e o sacerdote em Cristo renovando a entrega de Jesus na cruz. Claro, né? Então é isso, é para que Jesus seja visto, né? Não é a derrota do Senhor, ali é o amor até o final, e é esse mistério que faz a igreja, né? Um dos nossos irmãos protestantes, ele vai para o culto para ele ouvir a palavra, e ouvindo a palavra ele reza, ele agradece. A gente vem para a missa, a gente ouve com alegria a palavra e não vê a hora de ouvir, mas mais do que ouvir, a gente vem para receber a palavra encarnada na Eucaristia. A gente se alimenta da palavra, o verbo de Deus encarnado na Eucaristia, se entregando por nós. A gente vem para adorar, a gente vem para reparar, para interceder, né? A palavra nos ajuda a chegar a esse grande momento de se entregar com Jesus no sacrifício. Claro, por isso que a igreja prescreve que tenha uma cruz ou sobre o altar ou junto do altar, porque é aquilo ali que vai acontecer. É aquele sacrifício que vai ficar presente de maneira incruenta. Luísa Relato, padre, o senhor não falou dos 3 tipos de lecionário. Então, olha, só para a gente saber, existem 3 livros com as leituras da missa. Existe o lecionário que é usado nos domingos, chamado-se lecionário dominical, tem as leituras para o dia de domingo. Tem o lecionário ferial, que tem as leituras para os dias de semana. E tem o lecionário santoral, que tem as leituras para o dia dos santos. Certo? Então, existem 3 lecionários. Padre Carlos Roberto. Padre, depois do Evangelho, quando o padre levanta o livro, o certo é bater palma ou o sinal da cruz. Então, olha, não é prescrito palma, às vezes a gente bate, é uma coisa meio espontânea, né? O padre ou o bispo pode abençoar com o evangeliário, em missa mais solene, né? Mas é uma coisa meio espontânea ali, palma não, né? Você, se o padre traça o sinal da cruz, você também faz sobre si o sinal da cruz. Você está sendo abençoado com o livro, né, que contém o Evangelho de Jesus. Dona Helena, padre, por que antes do Vaticano II o sexo feminino não podia subir no presbitério ou altar, né? Bom, na verdade é o seguinte, né? Como quem servia, assim, ainda hoje, né? Na verdade, assim, da onde que surge a maior parte das vocações sacerdotais? Os coroinhas, dos acólitos, né? Então era o costume, os que estavam a serviço do altar, serem os meninos ou jovens, dos quais, próximo do altar, ia ser muito mais fácil despertar uma vocação sacerdotal, certo? Depois, mais recentemente, agora com o Papa João Paulo II, então foi colocada a permissão também de, na verdade, assim, já que o Papa Paulo VI podia ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, tanto homem como mulher, que o Papa João Paulo II poderia ser também servir o altar como acólito, tanto menino quanto menina, né?
para não parecer uma discriminação. Né? Na verdade, o sentido antigo era isso, é porque é nesse grupo que normalmente é perto do altar que Deus vai despertar vocações sacerdotais. Era isso. Né? Hoje é possível, então, tanto homem quanto mulher, ser leitor, ser acólito e ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão também, que também não havia. Na verdade, antes também não havia ministro extraordinário da Comunhão, nem homem nem mulher. Começou depois da reforma litúrgica. Bom, deixa eu ver. Ana Macione, padre, por que muitos padres usam aliança e outros não? Na verdade, a aliança é um símbolo do matrimônio. Tem o anel do bispo e a aliança é um símbolo do matrimônio. Né? Então, não é um símbolo do sacerdote. Né? Mas tem padre que gosta de usar aliança, como tem homem que usa anel. Né? Não é nenhum símbolo sagrado. Aliança é símbolo do matrimônio. Se um padre usa, é porque ele gosta de usar um anel, mas não é o símbolo sacerdotal. Certo? Não tem problema nenhum usar, mas não tem nada a ver com o fato de ser padre. Fernanda Paiva, Heloísa Pinton, qual o significado da burca no cálice? Não entendi. Depois, não entendi. Tá, acho que é a bursa, deve ser. A bursa é uma bolsa que se coloca o corporal. Ela era prescrita no rito antigo, hoje prescrito é o véu, né? Mas é só uma bolsa para guardar o corporal onde fica, né, o corpo de Cristo. Certo? Luiz Arrelaro, padre, o senhor não falou da cátedra e do púlpito. Então, olha, em toda a igreja tem a cadeira ou a sede do sacerdote, do padre. Na catedral tem a cadeira do bispo, que a gente chama cátedra. Cátedra ou cadeira é a mesma coisa, ou sede, é tudo a mesma coisa. Então, a cátedra do bispo significa, né, que naquela igreja, né, a partir daquela igreja, aquele é o símbolo do bispo que ensina, que é mestre, que é professor, que anuncia a doutrina na sua diocese. Então, a cátedra fica guardada na igreja do bispo, que é a catedral. Tem esse nome de catedral porque ali está a cátedra onde o bispo senta e ensina como sucessor dos apóstolos, ensina a sua diocese, ensina o seu povo. E o púlpito, de algumas igrejas tem aquele lugar alto, antigamente não tinha um sistema de som, então facilitava para anunciar a leitura. Na maior parte das igrejas hoje tem um ambão ali no próprio presbitério. Ângela Vieira, na confissão o padre sempre deve usar a estola? Então, sim, a veste normal da confissão é a túnica, a estola, o alvo, a estola, o sopelis, estola. Agora, sim, como às vezes a pessoa precisa da confissão de maneira nem sempre prevista, né? Se precisa atender uma confissão e o padre não está com estola, não tem naturalmente problema. Ele não vai deixar de atender a confissão porque ele não tem a estola naquele momento. Não tem problema ele atender, inclusive, sem a estola. Certo? Fátima, padre, eu já ouvi um pastor falando que nós católicos matamos Jesus todas as vezes que celebra a missa. Não entendi o que ele quis dizer. É porque ele não sabe o que é sacrifício, né? Então ele fala que a gente está matando Jesus porque na missa, na verdade eu entendi uma coisa, que na missa acontece, a gente acredita que acontece o sacrifício. Mas é óbvio que Jesus não está derramando o seu sangue, não está sofrendo de novo, não é isso. O que nos salvou, às vezes a gente acha que o que nos salvou foi o sofrimento de Cristo. O que nos salvou foi a vontade de Cristo, né? De amar apesar do sofrimento, até as últimas consequências. Esse amor que não desistiu nem diante da cruz, é essa entrega que nos salva. E esse mistério da entrega do Senhor que nos salva, que ele é atualizado. Onde se celebra a Eucaristia, esse mistério da entrega do Senhor fica presente. E nós estamos diante do Senhor que está morto e ressuscitado, não é? Que está se entregando e vencendo a morte e nos dando a força da vitória. Claro?
É isso que talvez o pastor imagine que a gente acha que Jesus está sofrendo, né, sobre o altar. Não é isso. Ele está renovando, está ficando presente todo o mistério da cruz. Mas ele não está sofrendo de novo. É um sacrifício, a gente diz, incruento, sem o derramamento do sangue. Patrícia Sacardo. Padre, por que não é direcionado numa vestimenta para os leitores na liturgia? Na verdade, não é obrigatório ter uma veste, isso depende de cada diocese. Né? Na nossa diocese, aqui então, às vezes tem gente que entra no YouTube e não sabe, eu sou o Padre Sidney, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Serra Negra, da diocese de Amparo. Na nossa diocese é falado que se use algum jaleco, alguma coisa, os ministros, mas não os leitores. Não é prescrito nenhuma veste para os leitores, certo? Então, isso, ou mesmo para os ministros, isso depende de diocese para diocese, certo? Na nossa não é prevista, não é prescrita nenhuma veste para quem vai fazer a leitura. Né? E, na verdade, de modo geral, se a gente vê mesmo missa em outros países, assistir uma missa do Papa, por exemplo, o leitor está com a veste normal, não é previsto. Né? Bom, eu acho que respondi as perguntas. Demoramos um pouquinho o nosso encontro, mas bom, vimos hoje então o espaço sagrado, os objetos, os paramentos, as cores litúrgicas, e amanhã a gente vai começar a estudar então cada detalhe da Santa Missa, do ritual da celebração. Né? Então, penso que a partir da manhã são os encontros mais importantes, que a gente persevere, que a gente convide mais pessoas para vir mergulhar nos mistérios da nossa salvação. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e vamos agradecer ao Senhor, né, junto de Maria, né, por mais essa formação, né, e que ela dê fruto na nossa vida, e que ela dê fruto também com o nosso testemunho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, pessoal, e até a próxima formação. Tchau, tchau.